Seguimos falando dessa reta final para as campanhas presidenciais. Os candidatos tentam diminuir a abstenção e convencer os indecisos. Essa é a chave, dessa eleição, desse segundo turno, nessa última semana antes do segundo turno. Sobre a expectativa para esses últimos dias, a gente vai conversar agora ao vivo com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello. Professor, muito bom dia, obrigada por falar com a gente. Bom dia a todos vocês. Professor, como o episódio de ontem envolvendo Roberto Jefferson, que atacou os agentes da Polícia Federal com tiros de fuzil e granada, repercutem na campanha do presidente Bolsonaro? Olha, positivamente não é, Marcelo? Porque é claro que isso foi um fato, que nós vamos saber ainda se foi um fato determinante para a eleição ou não, mas um fato muito ruim, para a campanha. É difícil não conectar Roberto Jefferson com Jair Bolsonaro, por mais que ele tente se desvincular. Roberto Jefferson é presidente de honra de um partido da base. Roberto Jefferson foi quem inventou o padre Kelmon como candidato à presidência da República, que serviu de linha auxiliar para o presidente da República no primeiro turno. Há vínculos históricos ali. O Roberto Jefferson ele vocaliza uma grande parte das questões que Jair Bolsonaro traz a público. A questão religiosa é muito forte na voz de Roberto Jefferson. É um pouco recente no caso dele, mas é muito forte. E a questão das armas também, além da crítica ao Supremo, a crítica ao ministro Alexandre de Moraes, de uma forma geral. Então, há uma proximidade muito grande. O presidente tenta se desvincular, é natural que tente se desvincular, mas é no mínimo uma manobra muito trabalhosa. Nós vamos ver como isso vai decantar nos próximos dias, mas veja, o impacto inicial parece grande. Pesquisas feitas ontem, os trackings feitos ontem, algumas pesquisas qualitativas dão conta de que há um desgaste inevitável. Vamos ver como isso afetará nas pesquisas que nós teremos ao longo da semana. Professor, a gente tem visto também as estratégias de Lula e Bolsonaro com permanência no Sudeste, principalmente nessa última semana. Lula tentando manter os votos de maioria que ele teve em Minas Gerais e tentando conquistar mais votos em São Paulo. Bolsonaro tentando fazer o movimento contrário, ampliar a distância aqui em São Paulo e tentar virar Minas Gerais. Como que o senhor avalia a movimentação de pessoas indecisas e daqueles que faltaram no primeiro turno para que os candidatos consigam atingir seus objetivos? Olha, os indecisos também mostram as pesquisas, tanto as pesquisas normais, quanto os trackings, são as pesquisas feitas diariamente por telefone, são pesquisas que não são oficiais, que portanto, são apenas indicativas, mostram que essa quantidade de eleitores, os eleitores indecisos, hoje é muito pequena. O grau de eleitores decididos é elevado, tanto os que se decidiram e que pretendem se manter em Lula, quanto em Bolsonaro. Então, o desafio para o presidente Bolsonaro, que saiu atrás na pesquisa da eleição, é muito grande, porque é retirar votos de Lula. Ele precisa retirar votos de Lula. Por isso que há essa estratégia em São Paulo, que é aumentar o número de votos do atual presidente, pegando uma carona num bom momento, em tese, num bom momento de Tarcísio de Freitas, e diminuir a diferença em Minas Gerais, para ver se isso supera o saldo que o ex-presidente traz do Nordeste. Nas outras regiões está mais ou menos dado. Então, o campo de batalha é o Sudeste. Agora, temos uma semana, precisamos verificar exatamente qual será o impacto deste fato de Roberto Jefferson. Não só, há também as declarações da semana passada, as revelações da semana passada em relação a salário mínimo, correção de aposentados, enfim, tal, que também pegou muito mal de público nesse último final de semana. Isso tudo a gente vai ter que acompanhar pelas pesquisas para que a gente possa ter clareza se é possível retirar ou não votos de Lula.
Professor, as pesquisas mostram, né, as últimas pesquisas mostraram que houve um crescimento lento do presidente Bolsonaro em alguns setores da sociedade que, teoricamente, votam mais com Lula. E Lula está mostrando números mais estabilizados em relação à corrida eleitoral. Bom, diante disso, a gente pode falar que votos que eram do ex-presidente Lula podem ter ido para o presidente Bolsonaro diante de uma situação econômica que está sendo sentida de uma forma mais ampla agora pela sociedade, né? Porque os benefícios começaram a ser dados, não surtiu efeito. Agora, de fato, pode estar acontecendo isso ou foi fruto de alguma outra estratégia do presidente Bolsonaro? Me parece que sim, que pode. O raciocínio é simples. Veja, os votos de Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronic, todos mais, eles não iriam todos para Jair Bolsonaro, não é? É justo, é plausível admitir que eles se dividam em 3 partes. Uma parte para Lula, dizem as pesquisas que uma maior parte, não tão grande, mas maior, né, para Jair Bolsonaro e para nulos e brancos. Né? Então, se Lula recebeu uma parcela desses votos e se manteve no mesmo patamar, ora, é porque ele deve ter perdido alguns que ele tinha. Né? Matemática simples. Né? Agora, por que perdeu? Porque a situação econômica melhorou? Me parece que para os mais pobres não. A inflação de alimentos ainda é muito séria. A questão social ainda é grave e temos também, né, todos os problemas que a gente pode imaginar de segurança nos grandes centros urbanos e tudo mais. Então, onde que Jair Bolsonaro pode ter tirado votos? Me parece que do auxílio emergencial e também do empréstimo consignado. Né? Não foram poucos recursos que foram deslocados para esse fim. Né? Isso tem resultado, isso tem efeito. Né? Então, é possível, Marcela, e é claro, quando eu digo para você que é possível, porque as coisas primeiro acontecem, depois nós vamos atrás dos dados para termos certeza, ou pelo menos o máximo de certeza possível, para que a gente possa afirmar. Então, é possível, simplesmente possível, que o que esteja pesando mesmo seja auxílio emergencial e seja empréstimo consignado, porque me parece que esse é o fato mais tangível que a gente possa ter nesse eleitorado. Os eleitores de outras faixas, de 3 a 5, talvez, aí, preço de gasolina, enfim, alguma melhora de fato na economia para os setores mais bem remunerados. Né? Agora, para os pobres, considerando a inflação de alimentos, me parece que é muito mais auxílio do que melhora da economia. Professor Carlos Mello, que é cientista político, professor do INSPER, muito obrigado por conversar conosco. Até a próxima e boa sorte também nessa última semana pré-segundo turno. Para todos nós, até a próxima.